de se posicionar pode definir muita coisa. E pessoas há que são especialistas em entrar na manada. Sabe, aquelas pessoas que fazem porque a maior parte está a fazer e não quer se sentir fora. E aquelas pessoas que não fazem para provar ao grupo que eu não dependo do grupo. Também existe esse tipo de pessoa. Há pessoas que também amam contrariar. Ele fala assim, eles se juntaram, foram já na praia para revisar, pensaram que eu também vou. Eu não vou. Quer dizer, já não foi, para mostrar que é diferente, mas na casa dele também não estuda. Pois, vamos lá pegar mais um ponto interessantíssimo. Seja adulto o suficiente para lidar com as consequências das suas decisões. Boas. O que é que nós queremos dizer com isso? Vou-vos dar uma dica que às vezes eu olho e é triste. Eu não sei se... É nosso, não sou como humanos. Por isso é que eu tive esse título aqui. Vocês já conheceram pessoas que lá em casa devem estar me ouvindo? Que quando você lhe dá um conselho, ele faz questão de te mostrar que sabe o que faz. Com palavra, posicionamento, atitudes, né? Mano, e vou-vos dar um exemplo bem prático. Estou a falar isso, estou a lembrar algo. Quando eu comecei a fazer música, eu vi bradas que também faziam música e que aliás queriam o mesmo que eu queria. Mas só que sempre que você repreendesse ou desses uma dica do tipo, brada, essa música não tem qualidade, ele diz assim, é meu jeito, é minha opinião, é minha forma de fazer. Okay. E quando você repreende mais, depois da manhã vai ouvir assim, o Lolo é muito armado, ele só gosta quando as pessoas fazem as coisas do jeito dele. Tá bom. Então eu paro, fico na minha. Quando eu paro, a pessoa faz do jeito dele. E quando as coisas não estão a ter o resultado que quer, depois quer, quando ele estragar algo, vem te pedir uma mão. Ok. O que saindo para ali, vamos entrar para o tema dessa fala aqui. Para falar desse tema aqui é o quê? Se você é adulto para dizer às pessoas que não devem se meter na tua vida, então também seja adulto para lidar com as consequências que as tuas decisões trazem. Por quê? Não vais me obrigar a ir rastro sozinho depois que és fit na hora de aguentar os problemas. Acaba a estrofe, irmão. Acaba a estrofe. A música é tua. O beat é teu. Então termina tudo. Sabe daqueles filhos que o pai dele falou, não sai? Saiu. Saiu no carro lá na hora, atropelaram, estão ligar. É o pai do fulano. Você já no fundo quer para o pai, tá ouvindo a voz dele. Ai. E você que o pai diz assim, não sou. Não, mas ele escreveu pai. Mas não sou pai dele. Não sou. Confundiu o número. Ele foi a conta própria, mas quando ele arranja problema, quem suporta são a família. Se somos adultos para tomar decisão, devemos ser adultos para lidar com as consequências que as nossas decisões acarretam. Ok, realmente. Nem todo mundo tem a capacidade de lidar com as coisas que fazem depois. Porque nem todo mundo tem noção. Porque nós às vezes somos ingênuos, por ser ingenuidade, e até certo ponto a um nível de... Como é que é mesmo inocência e também... Não seja mais, mas enfim. Consequência também. Somos inconsequentes. Sim. Porque há perigos que alguém está a te avisar. Ele já viveu, já sabe isso. Percebes? É tipo esses conselhos que se falam nas redes sociais. Uma vez eu fiz um vídeo e no vídeo falei sobre o artista não se envolver em caminhos escuros. Sabe, houve um brada que escreveu assim: o DJ Lolo escreveu essas coisas, falou dessas coisas porque ele quer ser famoso sozinho. Eu senti uma pena naquela opinião. Por que eu senti pena? Nem todo mundo anda fascinado ou deslumbrado com fama. Fama tem lá a sua relevância, mas nem todo mundo valoriza isso. Artistas há que, na verdade, são famosos, mas acreditem, ele nem faz questão. E nós até às vezes só temos essa sede de fama. É porque muitas das vezes não sabemos o que acontece lá frente. O Justin Bieber hoje, ele evita câmeras. Justin Bieber hoje, ele tem repulsas de câmeras. Porque ele chegou num nível de fama, ele percebeu que tudo o que ele precisa é a paz dele. Essa paz que muitos hoje têm, não valorizam.
Amanhã, quando perderem isso, tá, vão procurar psicólogo, psiquiatra, quimbanda, pastor, mas Deus é justo, não vai passar. Vai sofrer mesmo. Mas há quem, Mas é sofrer com força. há quem não é famoso pode ouvir a falar isso, de falar aquilo que acabaste de dizer, né, no comentário que o jovem disse, quer ser famoso sozinho. Ele está a falar isso porque ele já é famoso. Sim. Então, às vezes, acho que às vezes as pessoas têm que provar pelo veneno para depois. Nem sempre precisamos errar para aprender. Às vezes a vida vai nos ensinar vendo nos erros dos outros. Porque há lições que não vamos aprender vivos. Vamos morrer mesmo. Depois agora quando enterram, cavam mesmo um buraco bem no fundo, cimentam, põem cruz, foste, irmão. Era uma vez. Era uma vez. Bom, dando continuidade às reflexões importantíssimos, interessantíssimos. Às vezes ter medo significa ter amor à vida. Sim. Sim. Ele fala, há um monte de motivações de vídeos, sobretudo brasileiros, que nos incentivam muito a quebrarmos o gelo do medo. E que precisamos ser destemidos, precisamos ser corajosos e whatever. São falas bonitas e que de alguma forma acabam por surtir muito efeito. Mas existem pessoas que têm muito talento de interpretar mal as coisas. E quando escutam isso eles entendem, não deves ter medo. Não tenha medo, o mundo é teu. Ok. O mundo não é teu, irmão. Há sítios que batem mesmo. E que se você não tiver medo, vais morrer. Às vezes precisamos ter medo sim. Querem posicionamento, relacionamento, querem amizade, querem forma de viver. Às vezes precisamos ter medo. Porque esse medo poderá servir de uma espécie de proteção. Há problemas que não se enfrenta, foge a si mesmo. Ok. Se você não fugir, vais mesmo passar. E numa dessas abordagens, há uma coisa que tu falaste, que acabou de me chamar a atenção, que há pessoas que morrem por burrice. Há de morrer burrice. Não, há pessoas que morrem por burrice, sim. Há pessoas que morrem por... Primeiro, está todo mundo convicto e claro que a vida só se vive uma vez. Certeza. Claramente. Só se vive uma vez, a vida é um bem, é um recurso irrenovável, assim sucessivamente. Mas ainda assim você consegue ver a pessoa com posicionamentos tão ridículos, tão estranhos, tão esquisitos, que você pensa, esse aqui se algo acontecer, vai mesmo morrer. Mas ele está a fazer com um prazer, que você pensa que ele tem uma segunda vida, ou ele é de plástico, ou ele é recarregável. Ok. Volta e meia, e às vezes nem morreu, só partiu uma perna que você vê a maneira como ele vai se posicionar para querer a pena do mundo. Então, às vezes é preciso ter medo, eu sou dessa opinião. Claro não podemos definir ou conduzir a nossa vida pautado ou baseado só no medo. Mas o medo às vezes é um aperitivo importante para continuar a Importante vida. ter medo. É importante ter medo. Sim. Só quando nos fazemos sempre de corajosos, não cola não. É importante ter medo. Às vezes é sim. preciso mesmo. É preciso. Saber que esse problema eu não consigo lidar, eu não consigo gerir, eu não vou conseguir ir a fundo. Às vezes as nossas atitudes chamam problemas que não conseguimos resolver. As nossas ações. Tem ele que está te dizendo, eu não tenho medo, eu prefiro a morte. Nem ele tem noção. Ele só está a falar para não parecer que é medroso. Mas ele é. No fundo todos nós somos medrosos. Temos um medo escondido. Agora, essa vai para... É mais para as mamães. Já foi a pergunta que vais fazer? De benção. Benção ou maldição? O que a tua bênção faz na rua? O que a tua bênção faz com os filhos dos outros? O que tu queres dizer com esse tema, bênção ou maldição? Olha, fala-se tanto que filho é um bem, filho é uma bênção, é uma dádiva, que muitas das vezes esquece-se transformar e proteger esse filho de maneiras a que, do mesmo jeito que nós pensamos que o nosso filho é uma bênção, venha a ser também uma bênção para o mundo no qual ele está inserido. Porque filhos há que hoje se tornaram o que se tornaram, porque ao invés de educados e disciplinados, foram idolatrados e começaram a encarar o mundo como se fosse o pátio da casa deles. Do mesmo jeito que mamãe, no lugar de lhe bater, andava a rir com ele,
ele lá fora pensa que o mundo vai ter a mesma obrigação. Existem filhos que não importa o erro que ele tenha cometido, ele sabe que pode contar com a mãe ou o pai que não vão lhe fazer nada. E muitas mães ou pais pensam que isso é manifestação ou demonstração de carinho, afeto ou amor, quando isso é muita irresponsabilidade. O primeiro universo ou o primeiro mundo que o filho tem contato é em casa, onde está papai e mamãe. Do mesmo jeito que ele tem que estar nutrido de afeto, é do mesmo jeito que com esse afeto a correção deve fazer parte. O filho, quando uma pessoa desde cedo, ele já aprende que não se pode pegar aí, não se pode fazer isso, naturalmente ele começa a aprender limites. E quem não... há pais e mães que lembram bem o quão é importante o filho, o quanto ele é relevante na sociedade, mas esquecem de falar ao filho que para viver na sociedade a vida tem regras. Por exemplo, eu já ouvi falas do tipo, não se deve bater no filho. Amém. Deus te abençoe. Sabe, a sociedade está tão perigosa, mas tão perigosa, que o que antigamente resolvia-se na esquadra, hoje estão resolvendo no pneu. Sabe, aquele filho que cresceu com a mão na cabeça, aquele filho que cresceu muito almofadinha, amanhã poderá fazer no mundo ou se comportar no mundo do jeito que ele se comportou na casa dele. A sociedade não te ama. A vida nos obriga a sabermos lidar com a sociedade, mas não há nenhuma escola onde obrigam a sociedade a lidar bem conosco. Para teres um exemplo, a mesma sociedade que te ensina a ter amor ao próximo, que te ensina a dar esmola, que te ensina a fazer bem ao vizinho, a mesma sociedade não ensina aquele grupo, a mesma sociedade a vir perguntar se passaste a noite bem ou se tens fome. O que quer dizer que temos a obrigação de vamos estimular nossos filhos, vamos lhes proteger, mas precisamos lhes mostrar que o mundo não é a casa da mãe Joana. Batem muito mesmo. E agora é louco. É sério. Então, eu já vi vídeos assim. Então quer dizer que a maior parte do comportamento negativo, comportamentos negativos que os filhos têm, a culpa é dos pais. Eu não sei se vou dizer maior parte ou culpa é dos pais, mas vou dizer que os pais têm muita influência na vida dos filhos. Certeza. E que uma parte do que eles são reflete aquilo que os pais permitem. Sabe, quando um pai diz que o meu filho está a aprender coisas negativas na rua, naturalmente ele está a mostrar que a educação que ele está a dar é fraca. Por quê? Se aquele da rua está a ter poder de influenciar teu filho, imagina você de casa que moras com ele toda hora. Certo? Vê, os pais em Angola aprenderam o seguinte, já tentei falar num vídeo, infelizmente não entenderam, vou traduzir. Levar o filho para a escola não é para lhe tornar um ser humilde. Na escola não ensinam a ser humilde. Na escola não ensinam a criança a amar ao próximo. Na escola ensinam a aprender a escrever, aprender a ler, aprender a falar bem português, certo? Agora, quando ele aprender a escrever, se ele escrever merda, mas merda no sentido literal, assim mesmo, bom dia merda. Esse tipo de para escrever isso, terá a ver com o sítio onde ele vem. Né? Não sei se vou aplicar bem. Diferença entre inteligência e sabedoria. Não sei, vou me arriscar. Vê, ele é inteligente porque absorveu um conjunto de conhecimento, sabe narrar fatos, ocorrência, articula bem as falas. Né? Mas a capacidade de aplicar aquilo de maneira a gerar potência ou a gerar equilíbrio ou um bem-estar, esses são outros 500. E isso não ensinam na escola. Você nunca vai encontrar, não sei, pelo menos nunca vi, eu também já não estudei mesmo, mas vê, nunca vi uma escola onde ensinam assim, mas esse A é só para andar a escrever, olha amor, andar a escrever amor, tá. Esse é para andar a escrever emoção. Percebes? Só para escrever coisas boas. Não. Lá ensinam as vogais, ensinam os ditongos, ensinam as frases. Mas você que sabe o que vai fazer com ela.
certeza. E você, isso tem a ver com o lar onde você sai. Sai. Então nós pais devemos ser mais rígidos, vamos mostrar amor, vamos mostrar afeto, mas ser polícia dos nossos filhos. O primeiro polícia que o filho deve conhecer é o pai. É o pai. É o pai. O pai não vai gostar disso. A mãe não gosta quando faço isso. A minha mãe fica nervosa. É muito importante que o filho tenha essa visão. Agora, quando teu filho vai assim, papá, fiquei alguém. Imagina, tá ri. Com toda a normalidade do E ainda mundo. tem aquele que fala, eu só lhe piquei uma vez. Quer dizer, também já tá mal. Te dá pena isso, juro. Sim, essas coisas acontecem. Então, os pais devem ser isso. Pais, não se enganem a pensar que pelo filho de meterem os vossos filhos nos melhores colégios, melhores escolas, isso será tudo para os vossos filhos se tornarem bons homens ou bons humanos. A escola forma cidadão útil para a sociedade. Mas os pais formam um homem bom para a sociedade. Sabe? Aquele que se impõe, empático, né? Aquele que saiba respeitar os limites. Isso. Por aí. Ok. Então, temos que saber ser bênção. É bênção, É uma maldição. maldição que A estamos tua a benção picou outro com faca. A tua bênção roubou. Tua benção engravidou, tá a dizer, epá, eu engravidei, sou eu mesmo. Dizer que sou pai. Tua benção. Engravidou, tá tranquilo. Um tema. Isso aqui vamos levar um pouco, acho que na religião. Ok. Onde o DJ Lolo diz, não é, que a fé move o mundo. Fé, eu acho que é uma coisa que nós falamos tanto e fé não é privilégio de uns e que é algo que as pessoas venham olhar de longe. Eu acredito que viver por si só já é um ato de fé. Viver é exercitar a fé. E o que é fé? Eu ainda acredito que é pensamento positivo sobre as coisas que a gente faz. É crença naquilo que a gente faz. Quando você se move, você precisa acreditar que isso vai dar certo. Isso é fé. Fé é visualizar o que ainda não existe e crer que vai ser materializado. Isso é fé. Você vai para a escola, leva um monte de letras escritas no teu caderno e sabes que isso poderá de alguma forma te transformar em um empregado estatal, em um servidor público, em um homem com capacidades execuíveis na sociedade. É a crença que a gente coloca nas coisas que a gente faz, ou nos séries, assim, mas é positivismo no nosso pensamento, eu acredito nisso. A fé move o mundo, a fé move montanha. Independentemente do que fores fazer, se não tiveres fé, é melhor desistir. E qual é o perigo que tem nisso? Tipo, uma pessoa que não tem fé. Não vive. Não é possível viver sem fé. Ninguém vive, ninguém respira. Vou dar um exemplo bem prático. Falamos que a sociedade é perigosa e precisamos ter cuidado, certo? Como é que a meta vai na escola, está atrasada, chama um motoqueiro qualquer e o que faz a meta acreditar que esse motoqueiro vai te levar na escola? Acho que é minha fé. É minha fé. Parece algo lógico, né? Por acaso. Você vai, a Leila sobe no helicóptero, não conhece o piloto, mas a Leila sabe que vai viajar para Portugal e vai chegar. A Leila não viu o piloto, mas sabe que tem lá alguém lá em frente. Que está a dirigir. Está a dirigir. E se de repente a Leila não tiver esse pensamento, ou a Leila vai chegar e assim, bom dia assim, eu gostaria de ver se aí tem piloto. Não tem como. Nós só entramos e vamos. Aí tá, na tua cabeça tem a crença de que eles não seriam loucos de vender bilhete, meter um avião aqui, se não tivesse alguém a dirigir. Então, eu acho que a fé, e fé não é algo religioso, pese embora a fé torna-nos religiosos. A depender do conceito de religião de muita coisa, ou seja, de muita gente.
sei que os panafricanistas definem a religião de um jeito, o crente define a religião de outro jeito. Eu, Lolo, particularmente, com os meus equívocos, para mim, todo ser humano religioso, isso não está aberto à discussão. Isso não é algo submisso do ponto de vista de nasceram ex-religioso. Eu não estou a falar de catequese ou igreja, não estou a falar disso. Todo ser humano religioso, alguém me prove o contrário, vou lhe oferecer meu Ultra 23. Arrisca, Leila. Todo ser humano é religioso. O que é religião? Meu Deus. Aprenda a ver a história dos outros. Olha, já mandaram mensagem. Ok. Que estamos a exceder o tempo. Também Estamos. Me dê conta que estamos a exceder o tempo. Depois faça cortes. Bom, já estamos na reta final, tá bem, pessoal? Estamos na reta final. Realmente, nós abordamos aqui sobre alguns subtemas, né, muito interessantes. Eu acho que muita gente... Tem pessoas que já acompanham a Lolo, se calhar já ouviram, né, nas suas redes sociais, mas tem pessoas também que acompanham a Cris, se calhar não acompanham a Lolo, que felizmente terão oportunidade de ouvir essas palavras ou essas verdades que foram aqui ditas. Vamos no último subtema, que é aprender a ver a vitória dos outros com bons olhos. Diz Lolo, tu quando atingiste a fama, creio eu que tiveste alguns desentendimentos com algumas pessoas que estavam próximas de ti. Ok. Como é que consegues lidar com estas situações? Olha, na verdade eu nunca gostei de pensar que as pessoas me perseguem por ser famoso. Porque eu sempre fiz questão de permitir ou deixar que o Lolo crescesse e o DJ Lolo se perdesse no meio do Lolo. Com isso, quero dizer que, na verdade, a fama me permitiu ver algumas coisas num outro ângulo. Mas também aceitar que inveja é um dos defeitos nossos. E sobretudo quando trata-se de uma pessoa que está próxima a nós. Nessa estamos a conversar, mas se a tua ficha de 200 milhões entrar, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é fogo. Eu mesmo que tenho um bom de projeto, ficha que entrou da meta. Será que Deus não sabe que os meus sonhos são mais importantes que dela? Ela até é filha dele, de Deus, mas Deus sabe que eu sou mais filho dele do que dela. Então eu tive que entender que é próprio. E a forma de lidar é não pessoalizar muito. Quando você leva muito para o lado pessoal, você acaba por se deprimir, você acaba por buscar perguntas cujas respostas são erradas, tá a ver? Então, só sei que a fama coloca-nos muitas das vezes em posições que nos obriga a escolhas difíceis. E às vezes é entre seguir a carreira e deixar de ser amigo de alguém, às vezes é entre seguir a carreira e mudar alguns conceitos, às vezes é entre seguir a carreira e mudar o padrão de vida, assim sucessivamente, porque nem tudo são rosas. E aliás, as probabilidades de rosas seriam aquelas que você partilhar com o mundo, mas aqui no backstage existem realidades que você terá que lidar, que vai te obrigar mesmo a ter alguns cuidados a mais, e ter algumas atitudes que pareçam duras para as pessoas, e talvez em algumas vezes ser meio que mais robô do que propriamente humano, porque às vezes vai ter mesmo decisões que não espera te entenderem, faça porque precisas fazer. Isso é inevitável. Mas isso muitas das vezes nos mata por dentro também. É assim, fama até certo ponto acaba por ser um privilégio, e esse risco de morrer por dentro acaba por ser o preço ao risco, porque o que seria ser famoso, ou quem é o famoso? Se eu tiver que falar de uma forma mais miúda possível, seria te conhecerem muita gente de diferentes níveis, e das pessoas que vão te conhecer,
você terá que lidar com a energia de muitos. Sabe, pessoas que vai conhecer o DJ Lolo só na tela do telefone, da TV, e pela camisola, pela cor do cabelo, o óculos, ele poderá ter assim uma ideia do Lolo e passar a alimentar aquela ideia só em função daquilo que ele viu. E às vezes acabar por fabricar venenos psicológicos, posso assim dizer, e lançar para ti. Entender que não vai ser a primeira nem a última vez e que terás que saber lidar com isso cirurgicamente, de maneira a que, se de um lado pretendes passar por aquilo e seguir carreira, vais ter que mudar a velocidade, o tom de voz, a forma de olhar, sabe? Pô, meu, ser famoso vai te obrigar a ser mesmo inteligente, querendo ou não. Querendo ou não. Quando eu falo inteligente, estou a falar mesmo inteligente. Não estou a falar de guardar alguns pequenos conceitos. Quem foi Gangula? Isso não. Inteligente até o ponto de ter a sua própria opinião sobre algumas coisas, não é? E assim mudar, sabe? Like a camaleão, mudar a cor que o ambiente pede. Algumas vezes ficar calado quando devias gritar, noutras vezes gritar com os que já estão a gritar para parecer que estava a se envolver, noutras vezes sorrir quando deverias chorar, às vezes gastar o que tinhas que guardar. É muita coisa. É muito trabalho. E nós ficamos por aqui, DJ Lolo. Como é que está a tua agenda? Agora. Olha, a minha agenda está muito boa, graças a Deus mesmo. Eu estou muito feliz. Eu até esses dias já, pronto, é só muita água mesmo. Beber água. Bebam água, família. A agenda está boa. Bebam mesmo água. Eu estou bebendo água também. Está me cuidando muito. Porque dá muita tranquilidade. Né? Quando a coisa que estás a fazer está a correr conforme você deseja, te faz pensar que tem valido a pena. E posso passar uma visão para casa. Família, tenham sonhos e se comprometam com o mesmo. Não mudem assim, vão para. E outra, né? Os que acharem que já deram muito espaço, se possível, dá mais um passo. Ok. Muito obrigada, DJ Lolo. Ô pessoal, nós tivemos aqui muitas narrativas, muitas, importantes e interessantes. Eu espero que em casa aprendam muito com a entrevista de hoje. Nós ficamos por aqui com esta edição especial com o DJ Lolo e prometemos voltar com mais edições, claro que com o DJ Lolo. É só fazer o que você está acostumado a fazer na nossa página do Facebook Crisa Produções para seguir, partilhar, comentar com teus amigos, namorados. Instagram, Crisa Produções faz a mesma coisa. YouTube, Crisa TV. E naquele sininho que fica bem ao lado do YouTube para receber as notificações dos nossos trabalhos. Não se esqueça, subscreva-te. E vamos fechar a nossa entrevista com a música Dira. Nadira, 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 Nadira. Faz bebê de papo e tá estacionar. Nadira, todo o salário dele acaba lá. Nadira, Te botar no paraíso, te botar no paraíso. Nadira, Tá bem maluco. Nadira, Faz bebê de papo e tá estacionar. Nadira, todo o salário dele acaba lá. Nadira, Te botar no paraíso, te botar no paraíso. Nadira, Tá bem maluco. Mas assim mesmo tá bom. Que estão a fazer com a mulher do outro, enquanto o outro foi bombar, yeah. A dama lhe levaram na tira. Mas assim mesmo tá bom. Que estão a fazer com a mulher do outro, enquanto o outro foi bombar, yeah. Mulher dele lhe levaram na tira.
Lhe mostraram bué de mili, bué de mili, bué de mili. Lhe mostraram bué de 2, bué de 2, bué de 2. Lhe mostraram 500. A dama começou a rir à toa. Lhe mostraram bué de mili, bué de mili, bué de mili. Lhe mostraram bué de 2, bué de 2, bué de 2. Lhe mostraram 500. A dama começou a rir à toa.